Boa noite, mães! Sejam bem-vindas a mais uma live. Hoje teremos a participação especial da Anne. Eu sempre digo que quando eu não entendo muito bem do assunto, porque eu perdi um filho adolescente. Como eu não vivi algumas dores ou não passei pela história, eu busco trazer mães que passaram, porque eu entendo que as histórias são diferentes, mas as dores são muito parecidas. E por isso eu procuro trazer mães que passaram por histórias diferentes e aprendo também com elas. Por isso também eu criei um treinamento baseado nas histórias também de outras mães, nas minhas experiências de dores, né? No todo o meu conhecimento de 15 anos de busca para entender, né, o processo das fases do luto. Então, a Anne já vai entrar aí e hoje ela vai falar de algo muito interessante, muito importante, que perderam ali seus bebezinhos. Hoje nós vamos estar falando sobre a mãe perpuero. E se você não sabe o que é a mãe, o que significa perpuero, você já vai entender. Boa noite, Anne. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O áudio tá Hoje bom? você vai falar de um tema muito importante, né? A mãe perpuera. Perpuério, né? Vamos falar certo aqui. Tem muitas mães que nem sabem que existe, né, digamos, esse tipo de perda, né, ou esse tipo de dores, né, esses tipos de dores. E é muito importante entender, né, por isso eu convidei você para estar falando um pouco sobre isso. Talvez a gente não consiga falar tudo hoje, porque é muito conhecimento e é muito conteúdo, né? E se a gente não conseguir falar tudo hoje, semana que vem nós nos juntamos aí de novo, né, Anne? Para estar falando sobre esse tema muito importante, não é verdade? Com certeza, com Você quer certeza. se apresentar? Boa noite para todo mundo que está participando da live. Meu nome é Anne Sabino e eu sou mãe da Anjinha Helena. Dia 3 de novembro vai fazer 5 meses que a Helena se foi, né? E eu vou um pouco da minha história antes de entrar no nosso tema, para o pessoal que não conhece a história, para o pessoal estar entendendo um pouco, né? Diga também como a gente nos conhecemos, né? Eu e você, nós nos conhecemos aí nesses processos, né? Foi. Eu conheci a Sueli com 40 dias que eu perdi a Helena. Ela me encontrou na pior fase da minha vida, né? No momento que eu tava sem chão, que eu tava mal, e ela foi uma das pessoas que, né, que mais me ajudaram nesse processo. Ela sabe da gratidão que eu tenho pela vida dela, eu já falei isso para ela. Imagina, eu sou grata por você ter tido confiança, né, naquilo que eu passei. Então, aí eu vou contar um pouquinho desse processo. Eu engravidei da Helena em outubro do ano passado. E fiz os ultrassons morfológicos, deu tudo certo, estava tudo bem. Todo mundo falava que a Helena tinha saúde, que ela estava perfeita. E fiz o morfológico, que é com 3 meses, e depois com 5 meses fiz outro. E sempre os médicos falavam que estava tudo bem, que ela não tinha problema nenhum. E para uma mãe aquilo é importante, porque quando uma mãe ela vai pro ultrassom, o que ela mais tem medo, o que ela mais teme do filho ter algum problema, alguma doença, né? Então eu ia orando, Sim. Eu lembro que eu ia desesperada, eu orava, eu sentia dor de barriga, com medo do que o médico ia falar. E sempre o médico falou que estava tudo bem, que a Helena estava com saúde. Quando eu completei 36 semanas, a minha bolsa estourou. Nossa. Antes, né, do tempo. E eu fui pro hospital
cheguei lá, fiquei em trabalho de parto, cheguei a 7 centímetros de dilatação. Tava ocorrendo tudo bem. Até que os médicos viram que o coraçãozinho da Helena estava dando problema, os batimentos cardíacos, né? Eu fiz o cardiotoco, vários cardiotocos, e todos deram alterações. E aí eles tiveram que fazer uma cesárea de emergência em mim, uma cesárea às pressas. E até então, estava tudo bem. Fizeram um ultrassom antes do parto, tudo. Quando a Helena nasceu, ela deu um chorinho bem fraquinho. E eles falaram assim para mim, ó, na verdade eu fui transferido para um outro hospital, porque a Helena ela era considerada prematura, e ela tinha que ficar numa UTI neonatal. E no hospital que eu ia ganhar ela, não tinha UTI neonatal, então eu tive que ir de ambulância, em trabalho de parto, para outro hospital. Quando chegou lá, eu estava com 7 centímetros de dilatação, eles viram que o cardiotoco deu alteração. Aí eles pegaram e falaram pra mim, olha mãe, a gente vai ter que fazer uma cesárea às pressas em você, porque os batimentos da sua bebê, ela está em sofrimento fetal agudo. Ela já estava em sofrimento dentro da minha barriga. E quando a mãe ela tem normal, o bebê ele precisa também fazer força para nascer. Ou seja, a Helena poderia falecer na hora do parto. Aí por isso que eles fizeram uma cesárea de emergência em mim. Aí tudo bem, fiz a cesárea de emergência. Quando a Helena nasceu, deu um chorinho bem fraquinho. Ela nasceu bem roxinha. Só que eles não entregaram ela para mim. Eu não tive a oportunidade de pegar ela, de tirar uma fotinho igual todas as mães sonham, idealiza, né? Tirar aquela fotinho do lado com o pai. Eu não tive esse privilégio. Mas até então eu falei, tudo bem, é para a saúde dela, né? Ela tem que ser levada para UTI, porque ela é prematura. E ok. Aí chamaram meu marido desceu para UTI, eu fiquei na sala de cirurgia. Quando eles ainda estavam fechando a minha cesárea, chegou uma médica do meu lado e falou assim, uma médica da UTI neonatal, e falou assim para mim, olha mãe, a sua bebê, eu não sei o que aconteceu, mas o estado dela é muito grave. Ela não tá conseguindo respirar por conta própria. E eu só sei te falar que o estado dela é muito grave. Desse jeito, ela me falou. E assim, ela não teve nenhuma empatia comigo. Eu numa mesa de cirurgia, sendo fechada. Ela falou super seca. Aí eu falei assim, eu com efeito de anestesia, eu parecia que eu tava sonhando, sabe? Aí ela pegou e falou, eu falei, como assim? O que tá acontecendo? Ela falou assim, eu não sei, a gente vai fazer exames, mas eu só sei te falar que a sua filha tá em estado grave. Meu, ali meu mundo acabou. Porque para uma mãe escutar 9 meses que a sua filha tem saúde, que a sua filha tá bem, e de repente a sua filha nasce e você descobre que a sua filha tá em estado grave. Então, para mim, ali, meu mundo acabou e meu marido não estava do meu lado, eu estava sozinha, meu marido estava lá na UTI e eu não sabia o que fazer. E fui para uma sala de pós-operatório. Nessa sala pós-operatória eu fiquei sozinha também, porque o meu marido ele não subia, ele continuou lá embaixo com a Helena, vendo o que estava acontecendo. Nisso, a mesma médica chegou em mim e falou assim, olha mãe, eu não tenho uma boa notícia para te dar. A sua filha ela nasceu com uma doença grave, chama hérnia diafragmática, onde todos os órgãos da sua filha ocuparam o diafragma. Então, o pulmão da sua filha teve espaço para crescer. E existem várias hérnias, só que o caso da sua filha é muito grave. Todas as hérnias, todos os órgãos estão dentro do diafragma. E o caso dela é muito grave, e eu vou ser sincera com você. A possibilidade de vida da sua filha é zero. Ela não tem chance de viver. Naquela hora, eu não sabia nem o que falar. Eu saí de mim, parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Eu só gritava, eu só chorava, eles tiveram que me sedar. E eu não acreditava. Parecia que era tudo um pesadelo, sabe? E aí eu peguei e... Aí meu marido voltou, aí eu acordei, eles me sedaram, eu acordei, e meu marido tirou fotinho dela, meu marido falou, não, amor, ela tá bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo.
Só que ela estava toda entubada. E geralmente, quando o bebê tem essa hérnia, o bebê ele vive, às vezes consegue fazer a cirurgia, consegue sobreviver, dependendo do caso. O caso da Helena era muito grave. E tem bebês que ficam com sequelas. Então, cada caso é um caso. O caso da minha filha era muito grave e eles não viram isso nos ultrassons. A médica falou para mim, eu não sei te falar como que não viram isso nos seus ultrassons. Porque você fez vários ultrassons ao longo da sua gestação e eu não consigo entender o porquê não viram isso. Sim. E aí eu fui pro quarto. Chegou lá no quarto, eu fiquei com meu esposo. E aí veio uma médica, não era a mesma, já era uma outra médica, eu tinha trocado de plantão. E falou pra mim e pro meu marido, olha, infelizmente a bebê de vocês veio a óbito. E ela não resistiu. Travou? Pessoal, acho que tá falhando a internet aí. Fica aí conosco, tá? Acho que agora voltou, né? Tá travando, Anne, a internet? Então, e aí a médica... Ah, tá. A minha tá normal. Oi. Pessoal, tá travando a internet, mas fica aí conosco, tá? Que nós ainda vamos falar da mãe ter puéreo, tá bom? Fiquem aí. Eu desenvolvi um treinamento de desenvolvimento emocional para mães em luto, baseado nas minhas experiências de outras mães que eu tive a grande oportunidade de conhecê-las, como a Anne. E juntei todo esse conhecimento de 15 anos estudando sobre o tema, né? E todo esse conhecimento intrínseco, né? Que eu senti. Eu fui buscar conhecimento porque eu sentia muitas dores, eu não sabia como lidar com aquelas dores, com as minhas emoções, e nós vamos estar falando ainda desse treinamento, tá bom? Fiquem aí, porque a minha ideia é trazer saúde emocional para essa mãe que hoje está passando por esse processo tão difícil que é o processo, né, das fases do luto aí, de como também lidar com essas emoções. Voltou, Anne? Voltou. Tá falhando a internet, né? Então, agora tá bom, né? Agora melhorou. Tá. E aí, eu parei na parte que a médica veio dar notícia, né? Que a Helena faleceu. E ali acabou, né? A gente não acreditava naquilo que estava acontecendo. Até então, durante 9 meses, a gente escutou que a Helena era bem, que a Helena estava com saúde. E quando ela nasce, a gente tem essa notícia, né? Geralmente, quando a mãe, na gestação, ela descobre antes. Ela descobre durante a gestação da gravidade dessa doença. Ao longo desse tempo, eu não achei nenhuma mãe que não descobriu na gestação. Todas as mães que eu conversei até hoje descobriram na gestação. E eu fui a única que não descobri, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e tudo tem um porquê, né? E aí agora no nosso tema, né? Que eu não quero me prolongar muito. Eu tenho contando a minha história no meu canal do YouTube. Quem quiser depois assistir, melhor. Eu conto mais detalhes. E assim, você falando disso tudo, né, Anne? Antes de você entrar no tema, né? A coisa daquela notícia, né? Quando você diz que você sentiu, parecia que não estava vivendo aquela realidade. E isso é muito comum para qualquer mãe que perde um filho, independentemente da idade. Isso é muito comum, porque a primeira fase assim que vem para a mãe que perde um filho é a negação. Isso é um processo do cérebro. O cérebro traz essa ideia ou esse sentimento de que você não está vivendo aquela realidade, né? Como se você ficasse entorpecida.
Porque o cérebro, ele faz essa ação, né? Para que a mãe não venha sofrer mais do que já está. Então, o cérebro emocional, ele sequestra o cérebro razão, né? Para que a mãe não pense racionalmente, para não sofrer mais do que já está. Então, essa ideia, né? Esse sentimento. E daí, assim, quando você recebe aquela informação, já ali o teu emocional já ficou fragmentado, digamos assim, né? Cheio de sentimentos e pensamentos. E aí, quando você chegou em casa, né? Depois de tudo isso, que foi um processo também no hospital, e daí você, né? Você me falou que você não teve coragem de ir ao enterro. E daí, quando você voltou para a realidade, na verdade, a nova realidade, né? Porque uma mãe que perde um filho, ela tem uma nova realidade. Ela não vai ser mais a mesma pessoa, né? E daí entra essa fase, além das fases do luto, né? Aquele turbilhão de emoções e pensamentos que eu te acompanhei, né? Ainda tem a fase do perpuério, né? Que é quando a mãe tem aquele tempo para aquele processo de todo do organismo e hormônio. Como que foi para você isso tudo? Explica Então, também um pouco sobre o perpuério e como foi para você. Então, depois da notícia, eu tive a oportunidade de me despedir da Helena, né, já sem vida. Uhum. Eu não tive forças para participar do velório, do enterro, nem eu, nem o meu esposo. E aí, a gente teve alta. E a pior parte foi a hora de sair do hospital. Porque para uma mãe que perde um filho, né, a pior parte é você sair de mãos vazias da maternidade. Você sair com um papel com um atestado de óbito da sua filha, ao invés de você estar carregando a sua filha nos braços. Então, foi a pior parte, foi aí. E eu tava... É um efeito anestésico. Você tá tendo um pesadelo, parece que aquilo não é verdade. E eu não vim para minha casa, eu fui pra casa da minha mãe, eu fiquei na casa da minha mãe durante uma semana. E ao chegar na casa da minha mãe, ela escondeu tudo, ela guardou tudo, ela não deixou eu ver nada, porque até então tudo estava preparado para a chegada da Helena. E para eu não sofrer nada, eu já estava sofrendo, então a minha mãe preferiu guardar as coisinhas, a mala, tudo. E a partir dali começou o meu pesadelo a cair na real, porque até então parecia que eu não estava vivendo aquilo. Quando chegou na casa da minha mãe, eu me vi sem a Helena na barriga. Na verdade, o puerpério, o que acontece? Quando a mãe ela entra na fase do puerpério, que é a quarentena, né? São considerados de 40 a 60 dias. Essa mãe ela passa por várias mudanças hormonais, né? Os órgãos dela voltam ao normal. Ela tem, né, aquele período que fica sangrando, né, de sangramento. Então, a mulher, ela, além das mudanças físicas, tem as mudanças hormonais. Só que aí, no caso, entra a mulher passando por isso sem o seu filho, né? Então, aí, colo vazio, né? Colo vazio. Então, eu cheguei na casa da minha mãe, ao terceiro dia, o meu leite desceu. Nossa. Eu fui com o peito cheio de leite, meu leite escorrendo, eu não tenho a minha filha para amamentar. Meus órgãos foram voltando ao normal, na posição, e eu começava a sentir como parecia que a Helena ainda estava na minha barriga. A sensação que eu sentia é que ela estava chutando. Mexeu tanto com o meu psicológico que eu não conseguia aceitar o fato da Helena não estar mais no meu ventre. E eu até comentava com meu marido, para minha mãe, eu falava, nossa, eu sinto a minha barriga mexer, parece que a Helena ainda está na minha barriga. Então, foi algo tão forte que eu não sei nem explicar. Só uma mãe que já passou pelo que eu passei sabe falar. E aí eu me vi com os pontos da cesárea, eu me vi com leite descendo, eu tendo que amarrar faixas e faixas
para dormir. Eu ia tomar banho, o meu leite, ele descia, ele jorrava, porque eu tive muito leite. Meu Deus. Foi algo assim, eu não sei, Sueli, eu acho que eu só não... Eu cheguei a entrar em depressão, né? Só que eu só não me entreguei mesmo por Deus mesmo. Quando eu conheci você, fazia 40 dias. Eu tava vida, eu tava pensando em me matar. Eu não via mais sentido de continuar a minha vida depois de tudo que aconteceu. E aí foi quando você entrou na minha vida, quando eu te conheci, você foi uma peça fundamental nesse processo. E eu lembro que você falava, Anne, vai passar, tá doendo, chora, chora, porque você tem que pôr pra fora, mas vai passar. Isso não vai ficar pra sempre. E a princípio até não acredita, né? A gente não acredita que passa, né? E passa. Não, a gente não acredita. A gente acha que a gente vai morrer de dor, de sofrimento. É muita dor. Que nem diz uma amiga minha, dói até de pisar no chão, né? A minha dor, ela era tão forte. O seu psicológico faz o seu corpo doer. Eu sentia muitas dores na minha nuca, na minha cabeça inteira. Eu ia no médico, o médico falava que era psicológico. Eu sentia dores nos ombros, eu sentia dores musculares. Parecia que eu tinha levado uma surra. E foi um processo muito doloroso, muito doloroso. Eu ainda estou no processo do luto, porém hoje eu estou melhor, né? Sim. Eu consigo falar, eu consigo ajudar outras sem chorar muito, né? Me emociono, lógico, é normal, eu vou me emocionar pro resto da vida, mas hoje eu consigo falar sem aquela dor que eu sentia lá atrás. Sim. E ajudando, e aí eu percebi, eu fiquei 3 meses sem redes sociais. Eu quis me resguardar, eu quis me preservar, eu não queria falar com ninguém. Cada mãe tem um jeito, né, de lidar com essa dor. A minha foi me isolar, sabe? E aí eu percebi, depois de 3 meses, que eu poderia ajudar outras mães. Eu me inspirei através de você, né? Eu me inspirei através de outras. E eu percebi que o meu processo de cura estava nisso. Estava em ajudar outras mães. Porque quando a gente cuida da dor do próximo, Deus cuida da nossa dor. Então foi aí que começou o meu processo de cura, né? Não que a mãe depois de ter filho, ela vai ser curada. Não, a mãe, a dor é para sempre. Vai faltar um pedaço pro resto da vida. Mas você consegue lidar com os seus sentimentos. O difícil é você lidar com os seus sentimentos. Eu acho que muito complicado. Eu acho que psicólogo é importante, sim, é válido, atendimento médico, eu acho tudo válido. Mas eu posso falar por mim o que me ajudou. No caso, o que me ajudou foi a minha fé. Eu não quero entrar em mérito de religião, porque cada um tem a sua crença. Mas eu posso falar por mim, o que me ajudou foi a minha fé. A minha fé em Deus. Eu me apegar a Deus mais do que nunca nesse momento, porque por mais que as pessoas, os meus familiares, amigos, entes queridos tentassem ajudar, não dá. Só Deus mesmo que vai conseguir. Tem aqueles momentos que nada, né? Nada faz aliviar aquela dor, né? Nada. Às vezes as pessoas não sabem o que falar pra gente, né? As pessoas, elas tentam se colocar no nosso lugar, mas elas não têm palavras para falar. Então, algumas pessoas falam, não chora, a sua filha não ia gostar que você chorasse, que você ficasse assim. Aí chega eu e digo para você assim, Anne, chora, né? Anne, chore bastante. Só que é importante o choro,
É muito. Chore, Aham. chora, não guarde isso, né? Então é importante. E Uhum. nesse processo, eu me vi ali, eu não conseguia olhar no espelho, eu não conseguia olhar para mim, eu olhava para o meu Nossa. corpo, porque geralmente quando a mãe ela ganha um filho, ela sente saudade da barriga dela, né? Ela sente saudade do Uhum. bebê comendo, do bebê chutando. Só que Uhum. até então, ela sente essa saudade, só que o bebê tá ali com ela. Agora imagina uma mãe que não tem mais o seu bebê e Nossa. a saudade que ela sente. Então, o nosso psicológico fica muito abalado, muito. E eu não Sim. conseguia olhar no espelho. Eu sentia raiva do meu corpo. Eu não consegui. Na verdade, eu não saía de casa, né? Fiquei um bom tempo sem voltar Uhum. de casa. E uma coisa que me ajudou muito, tanto que eu até quis fazer isso, porque nesse processo que eu fiquei em casa, eu ficava pesquisando muito vídeos de outras mães que passaram pelo que eu passei. Então foi isso que foi Uhum. forças, porque eu vi essas mães que conseguiram passar, né, por esse sofrimento. Então eu me inspirava nessas mães. Uhum. Foi aí que eu fui conseguindo também pegar a força, né, me Sim. apegar a Deus. Então o processo foi esse. Eu não consegui olhar no espelho, eu não consegui olhar para o meu corpo. Além das mudanças psicológicas, tem as mudanças físicas, né? Você se vê ali sem o seu. Você se vê, parece que arrancaram de você. Parece que vieram assim com uma mão e Uhum. arrancaram todos os seus sonhos, Mas é todos os seus isso planos. mesmo. E aí, depois de uma semana, eu voltei para minha casa. Meu marido tinha tirado todas as coisinhas do quarto, do quartinho, junto com a minha sogra. Eu permiti eles fazerem isso, porque eu não ia ter forças. E aí eu me vi Sim. ali chegando na minha casa, o quartinho vazio, eu sem a minha filha. Foi onde eu entrei em depressão. Foi onde um belo dia minha mãe teve que me buscar em casa, porque meu marido chegava do trabalho. Eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças para levantar, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada. E minha Uhum. mãe foi me buscar para ficar na casa dela de novo. Então, assim, eu acho que a família tem um peso fundamental nesse processo. Sim. Então, o apoio da família, dos entes queridos, eu acho que é muito importante também. E Verdade. foi aí que eu consegui me reerguendo aos poucos, né? É Uhum. É o difícil para recomeço, né? difícil para gente aceitar, porque a gente fala assim, por Sim. que comigo? Meu Deus, o que eu fiz? A gente se sente castigada. Por que Mas comigo? sabe, Anne, eu vou falar algo assim para você e para as mães que estão aqui nos assistindo, né? Falo muito em aceitar. Ah, você tem que aceitar. Ah, você tem que aceitar, né? Eu evito de falar isso, você tem que aceitar, porque falar para uma mãe aceitar a morte de um filho, gente, isso é muito cruel, é muito difícil. Eu digo assim, até no meu treinamento lá, eu falo sobre aceitação de uma forma diferente, mas eu vou construindo todo um fundamento emocional para a mãe chegar na fase da aceitação, né? Lá dentro do treinamento é diferente, porque eu construo algo, né? Agora, aqui, livremente, assim, esporadicamente, né, aleatoriamente, eu falo da aceitação de uma forma diferente. Porque não é fácil a mãe ouvir, ah, você precisa aceitar, ou você precisa reagir, ou você precisa superar. Porque a aceitação, ela vem sem a gente perceber. Eu sei, porque eu passei por isso há 15 anos atrás, e quando eu vi, eu já estava aceitando a situação. Por quê? Porque eu passei pelos processos das fases do luto, né? Eu sempre digo que é como um novelo de lã, todo emaranhado ali, né? Aí você vai
tirando aquele emaranhado daquele novelo, vai desmanchando os nozinhos ali. As fases do luto, para mim, é praticamente isso. É como se fosse isso. Você vai desmanchando aqueles nós. Você vai passando pelas fases. Quando você menos esperar, você chegou na aceitação. Porque o que impede de você aceitar algo assim? É a negação. Mas para você sair da negação, você precisa passar pelos processos. E quando você vê, menos esperar, você chegou na aceitação. É aí que o alívio da cura vem. O alívio da dor vem. Até mesmo, consequentemente, a cura vem. Não quer dizer que você vai esquecer da situação, que você não vai sentir saudade. Claro que vai. A mãe que perde um filho nunca mais volta a ser o que era antes. Mas a saudade agora não vem acompanhada com as fases do luto. Essa é a diferença, né? Então, a aceitação é natural. Eu sempre digo que o luto, ele é um processo natural, normal e até mesmo, por incrível que pareça, e é difícil entender isso, saudável, né? É verdade. Então, a questão que você estava falando aí da aceitação, né? Então, é e difícil, aí eu não conseguia aceitar e eu sentia que Deus estava me castigando, sabe? E meu Deus, o que eu fiz? Por que eu tô merecendo isso? Só a que culpa, aí né? eu passei a mudar o porquê do para quê, né? Para quê? Na verdade, assim, o porquê com a minha vizinha, o porquê com a minha conhecida e o porquê não com você. O que eu tenho mais de especial para Deus que eu não possa passar por isso? E é que nem eu falo no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois, né, Deus fala, Então Deus, ele falou, nós não viemos aqui nesse mundo só para ter coisas boas, só para viver momentos bons, momentos felizes. Que nós teríamos sim os momentos, né? Então E ele fez por nós, né? Exatamente. Foi aí que eu comecei a perceber do para quê. Porque tudo tem um propósito. O meu propósito, o seu propósito aqui na Terra é esse. O propósito da Helena, o propósito do seu filho foi aquele. E não cabe a nós questionar. Porque eu percebi assim, se eu ficar questionando a Deus, eu acabo me virando contra Deus. A gente acaba deixando de acreditar em Deus. Então eu parei de... E viver a graça, né? E viver a graça, o amor, né? Exatamente. Então eu parei de questionar. E aí foi quando entrou a fase de aceitação. Na verdade, eu ainda estou nessa fase de aceitação. Porque o luto, ele tem os seus altos e baixos. Tem dias que eu não tô legal, que eu não tô bem. Tem dias que eu tô bem, que eu tô animada, esperançosa. Mas é normal, faz parte do processo. E eu tenho que me permitir viver isso, né? É que nem você falou, a gente tem que se permitir, a gente tem que chorar, a gente tem que... não tá legal, não tá bem, ok, se permita. Não tente que as pessoas terem muito... Supera, né? Você vai superar, você vai ter mais filhos, você é nova. A gente sabe de tudo isso. Realmente, eu sou nova, eu vou ter mais filhos, mas nenhum filho é insubstituível. A Helena, ela vai ser sempre a minha primogênita, né? Igual o seu filho. Tem um lugar, né? Tem um lugar no coração. E a Helena, ela vai ter sempre dela no meu coração. E nada vai mudar. E aí foi isso. Ainda estou no processo, né? Não é fácil. Porém, eu tenho fé que vou chegar no estágio final, né? Do luto. Sim, e é interessante falar sobre isso, né? Ainda estou no processo, porque eu teve 2 situações que eu tive que vencer há poucos dias atrás, e uma delas foi graças a você. Deus usou você para mim, sabe? Quando você falou assim, você perguntou para mim lá no grupo, Celi, eu não fui no enterro da minha bebê, eu deveria ir? E eu não sabia o que responder para você, porque eu não fiquei até o final do enterro do meu filho. Eu não vi ele sendo enterrado, entendeu? E daí eu pensei, meu Deus, como que eu vou responder isso para a Anne se eu não venci isso? E cada vez que eu pensava nisso, do enterro do meu filho, me causava uma dor.
E eu tive que vencer isso. Tanto que daí eu fui ao cemitério, tentei ir a primeira vez, não consegui, mas na segunda eu fui. E foi bom porque eu não senti nada, não senti aquela dor, aquela angústia, venci isso. E esses dias, semana passada, quando eu perdi o meu filho, eu vendi a minha casa, porque eu não conseguia ficar dentro de casa. E cada vez que eu passava na frente da casa, eu evitava, e aqui não é muito longe daqui onde eu moro, eu evitava de passar em frente à casa, porque me dava aquela aflição. E aí, semana passada, eu falei, eu vou vencer isso. Eu fui lá na casa, mudou muita coisa, a casa nem existe mais. Entrei lá no terreno, no quintal, né? Olhei para tudo aquilo e venci isso. Então, essa coisa de eu ainda tem coisas em mim que eu preciso olhar com carinho para o meu coração, né? Olhar para essa dor e vencer essa dor, né? A gente sempre vai ter algo para estar vivendo, né? Nesse sentido, assim, da perda. É o que eu digo, nós, mães que perdemos filhos, nós nunca mais vamos ser as mesmas. Claro que não. Mas a gente vai vivendo um dia de cada vez, recomeçando, né? Aos poucos, e a saudade vai amenizando, a saudade nunca vai deixar, né? É a nossa companheira eterna. Até a gente partir dessa vida, a saudade nunca vai abandonar nós, né? Mas a saudade daí é até gostosa. Hoje, quando eu penso no Lucas, o dia todo, o tempo todo, eu falo dele como se ele tivesse vivo em carne aqui, porque ele está, né? Vivo. Ele só não está em matéria. Ele está vivo dentro do meu coração, né? Mas, Anne, eu acho que a gente conseguiu passar, né? Algo importante para as mães aí. E aquilo que a gente não conseguiu passar, a gente pode até estar marcando outra live para falar mais sobre o tema. Mães, eu não consegui responder as perguntas de vocês aí. Manda para mim lá no direct as suas perguntas, tá? E eu quero falar um pouco do treinamento, né, que eu criei. Eu criei um treinamento, eu juntei todo o meu conhecimento, tá, desses 15 anos, minhas experiências de dores, experiências de mães que eu tive a grande oportunidade de conhecer, que eu acompanho, assim, né, há tempo já, diariamente, como a Anne, né, que a gente conversa, e eu juntei todo esse conhecimento e compilei num curso, num treinamento. Por quê? Porque é tanta coisa que me perguntam, né? E é tanta coisa que eu tenho para falar, que eu pensei, eu vou criar um treinamento, né? Para passar toda essa informação para a mãe. Ali tem estudos científicos sobre o cérebro, sobre a alma, né? O psique. E assim, é um preço assim, só para manter as redes ativas mesmo, para alcançar muito mais mães, porque tudo a gente paga, né, Anny? A gente paga para fazer anúncio, a gente. Então, para manter assim, as redes e alcançar muito mais mães. Num preço muito razoável, muito baixo, que é R$ 49,70 o meu curso. Mas com muito conteúdo, muita informação, muito relevante, muito reveladora também, né? Muito importante para ajudar a mãe entender os processos das fases do luto, como lidar com essas emoções, como encontrar um caminho que leva essa mãe ao alívio da sua dor, como aos poucos recomeçar sem culpa e sem medo do futuro, porque a mãe tem medo, né, do futuro, ela perde a esperança, e entender que a saudade pode sim ser vivida sem dor. Então, e tem muitas outras coisas dentro do meu curso lá. É um curso com 12 módulos, muito completo, e com 5 bônus ainda. Só no bônus eu tenho um mini curso sobre a criança enlutada, tenho um mini curso para casamento, porque 79%, quase 79% dos casamentos, dos pais que passam, né, pela perda de um filho, chega à separação. Então, eu já tenho esse módulo no curso, e daí eu fiz um outro módulo para aquela mãe que já perdeu o casamento ou está perdendo, o que ela deve fazer se ela ainda quer restaurar o seu casamento, sabe? Então, é um curso muito completo, muito cheio de conteúdo, muito bom, para alcançar muito mais mães aí, para ajudar, para a mãe ter uma saúde emocional. É verdade. Então, o seu curso ele é muito importante, porque
No caso, eu tive que me ver recomeçando a minha vida do zero. Porque eu me preparei para estar com a Helena, eu me preparei para estar cuidando dela. Meu objetivo era dar uma pausa nos meus trabalhos, era estar exclusivamente cuidando dela. Eu tive licença maternidade. Então, o que eu vou fazer? Eu tô de licença maternidade sem a minha filha, sabe? Então, você se vê tendo que recomeçar, dar um novo sentido para sua vida. E não sabe o que fazer muitas vezes, né? Não sabe como lidar com tudo isso. O sentido da minha vida era minha filha. Era cuidar da minha filha. E hoje ela não está aqui comigo. Então, o que eu vou fazer? Né? E o seu curso é bom por isso. Porque ajuda essa mãe o que ela vai fazer depois, né? O que acontece depois. E até as pessoas que estão assistindo essa live, quem tiver interesse também pode me procurar para o curso da Sueli, tem 20% de desconto, as minhas seguidoras. E eu acho muito importante para a mãe que está passando por esse processo do luto. Que bom, né, Anne? Anne, diga aí onde as mães podem te encontrar, aquelas mãezinhas que perderam os seus bebezinhos, né? Como eu digo sempre, as histórias são diferentes, são parecidas, as dores são diferentes. Né? As histórias são diferentes, mas as dores são parecidas, né? E no treinamento, no curso, inclusive, eu falo sobre isso, né? A dor vai ser sempre as mesmas dores, né? As fases do luto, como lidar com as emoções. Mas as histórias são diferentes. Então, assim, que nem você que perdeu o bebezinho ali, né? Você tem a sua história, né? E tem as mães que têm a história parecida ali com você. Como que elas fazem para te encontrar nas redes sociais aí? Então, eu criei um canal, né, no YouTube, lá onde eu conto a minha história, eu pretendo estar gravando mais vídeos. Através desse vídeo, muitas mães me procuraram, muitas mães me mandaram mensagem, e eu tô feliz por conseguir, pelo menos, ajudar um pouco essas mães a conversar, porque às vezes a mãe ela só quer desabafar, colocar para fora aquilo que ela tá sentindo. Muitas vezes ela tem vergonha. Que é muito importante, né? E muitas vezes ela tem vergonha de falar algumas coisas para os familiares, então ela quer falar com uma mãe que ela fica. Então o pessoal pode estar me procurando nas redes sociais, né? No meu Instagram, Anne Sabino, e no meu canal também, Anne Sabino, quem quiser estar assistindo a minha história, tá bom? Pode me chamar no direct, quem tiver dúvida, quem quiser falar alguma coisa. Eu tô sempre aberta. Eu estou orando muito por muitas mães que estão me procurando. Muitas mães me falam, eu não sei o que eu faço. E eu tento, de alguma forma, assim como você, ajudar. Pelo menos que seja em oração, de alguma forma, essas mães. Eu fico aberta para receber mensagem, quem quiser. Amém. Eu também, né, quem quiser ir me seguir lá no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, meu canal é novo e tem bastante conteúdo lá. Meu site é soelielavo.com.br, também tem muito conteúdo lá. E nas redes sociais, Facebook, Soeli Elavo Oficial. E se quiserem me mandar perguntas aí para mim, para a Anne, manda aí no direct, a gente vai estar respondendo, porque aqui não deu para responder, né? E quem quiser adquirir o curso aí, também manda aí um quero, manda aí no direct. E é isso, né? Mães, eu quero deixar aqui um abraço, um beijo no coração. Estamos aqui para ajudar, né? Para tirar todas as dúvidas, para ajudar você a passar esse tempo difícil de deserto, né? Então, pode contar comigo, pode contar com a Anne. Anne, eu quero te agradecer pela participação, foi muito bom, e saber que você está bem, assim, claro, como você disse, ainda tem coisas ainda que precisa, né, ali ser processada, mas você decidiu, né, se espelhando aí em mim e outras mães também que têm feito esse trabalho, ajudar outras mães que estão passando por isso. Isso é muito gratificante, né, porque você poder ajudar outras mães, você está se ajudando, né? A tua ferida está cicatrizando ali, né? Isso é muito bom. Então, quero assim que você se sinta abraçada, um beijo grande no teu coração e muito, muito obrigado, Anne, por ter
aceitado o convite para participar aí dessa live, tá bom? Eu que agradeço, quero agradecer a oportunidade e mais uma vez falar, né, que você é uma peça fundamental nesse processo, você me ajudou demais, eu sou muito grata a isso. Obrigada. E que Deus continue te abençoando na sua vida para tocar através da sua vida outras mães. E muito obrigada, um beijo para todo mundo. Quem quiser me procurar, me manda mensagem. Quem quiser saber do curso também pode me mandar, que eu mando lá o link. E é isso. Beijo de todo mundo. Muito obrigada por quem participou. Amém. Deus abençoe a todos aí. Estamos orando para que o alívio da sua dor, né, venha. Tá bom? Deus abençoe. E uma boa noite. Dorme com Deus. Até quarta-feira que vem, mais uma live. Talvez aí com a Anne mesmo. Vamos, Anne, fazer mais uma aí, dando continuidade a esse tema? Vamos, né? Mandam aí perguntas, aquilo que vocês querem saber desse processo, né? Daí a gente levanta aqui na live da semana que vem, tá bom? Beijo no coração.